Olá, turma, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. A gente vai dar início à nossa aula de História a partir do módulo 2, como vocês já sabem, a gente está usando o nosso módulo 2, tá? E aí a gente vai abrir na página 243, onde nós vamos aprender e conhecer um pouquinho a respeito de como aconteceu a ocupação das terras indígenas com a chegada dos portugueses ao Brasil. E como que se deu a exploração da mão de obra indígena e a consequência dessa exploração da mão de obra para as transformações das paisagens, tá? Na 243, nós temos a ocupação das terras. Então, em 1500, existiam entre 2 a 4 milhões de indígenas vivendo no território que atualmente é o nosso Brasil. As suas tradições, elas valorizavam o não uso predatório das terras e o respeito à natureza. Então, eles já habitavam aqui quando os portugueses chegaram. Como nós aprendemos, nessa época existiam de 2 a 4 milhões de indígenas existentes aqui na nossa terra. E dentro dessa cultura indígena existia não que não exista agora, mas nós estamos falando o que diz respeito, como aconteceu, o que acontecia, como acontecia essas tradições na época da chegada dos portugueses. Então, a pesca, a caça, não acontecia de forma predatória, certo? E existia um total respeito à natureza. Na época de Cabral, da chegada de Cabral, junto com os demais, quando ele desembarcou aqui no litoral brasileiro, a partir da sua chegada se deram muitas mudanças, não só no modo de vida indígena, mas também na nossa paisagem, na paisagem do nosso país, certo? Como é que se deu essa mudança na paisagem? A partir da exploração da mão de obra indígena. Os indígenas, eles eram explorados pelos portugueses na questão da mata, da floresta, em especial uma árvore muito importante na época, que é o pau-brasil, tá? Então, a mão de obra indígena, bem na página de vocês, ainda na 243, vocês têm uma imagem que detalha bem especificamente como é que se deu essa exploração, tá? Então, é uma imagem de forte impacto, tá? Uma vez que a gente pode observar que esses indígenas, eles estão cortando essas árvores, eles estão explorando de uma certa forma a floresta, mas a partir da exploração que os portugueses estavam fazendo sobre eles, tá? E aí eles eram, como é que eu posso dizer, eles eram obrigados, mas não eram obrigados, mas eles eram, digamos, eles tinham uma imposição para que eles fizessem isso a partir do escambo. O escambo era uma troca que existia entre os portugueses e os indígenas. Os portugueses davam presentes para os indígenas, como algumas joias, ferramentas, especialmente ferramentas, martelo, facas. E aí os indígenas ficavam encantados com esses objetos, e aí a partir desse escambo, dessa troca, eles praticavam essa exploração da natureza, tá? Mas é por conta pela certa inocência que existia do povo indígena. Eles não tinham muito noção do que eles estavam fazendo no que diz respeito a essa exploração, tá? Eles não tinham muito o entendimento a respeito disso, certo? Então, a primeira atividade econômica feita no nosso país, a partir dos portugueses, foi a exploração, a extração do pau-brasil. E aí, o que eles pegavam? Eles pegavam essa madeira e extraíam um corante vermelho. E esse corante era utilizado para tingir os tecidos. E também, eles eram utilizados também em outras
outros recursos, como a fabricação, né, de outros utensílios, mas especificamente ele era usado para exploração desse corante. Eles extraíam esse corante vermelho da madeira para tingir esse tecido. Então, a extração do pau-brasil, na extração do pau-brasil, os indígenas realizavam o corte e o transporte da madeira até as embarcações portuguesas. Em troca, eles recebiam os produtos que eram úteis no seu dia a dia, como eu falei, né, os machados, as facas de metal. E a partir da utilização desses instrumentos que eles cortavam essa madeira. A partir da utilização dessas facas, desses metais, eles cortavam essa madeira porque ficava muito mais fácil para eles, certo? Então, com a expansão e ocupação portuguesa, os indígenas passaram a ser escravizados e trabalhavam sem receber nada em troca. Tá? E, como eu falei do escambo, né, que era essa troca de mercadorias que existia, era tão somente isso. Eles não recebiam, não lucravam por isso, tá? Na exploração dessa madeira. Lá na 243, nós temos, como consequência disso, da exploração do pau-brasil, no decorrer dos anos, houve as transformações na paisagem. O Brasil, ele era, principalmente na parte ali bem litorânea, era uma parte bem concentrada dessa madeira, desse recurso pau-brasil, certo? E aí, com a utilização, com a extração do pau-brasil, houve essa transformação, houve essa escassez, tá? Houve essa diminuição desse recurso do pau-brasil no nosso país. Até cerca de 1530, os portugueses mantiveram a exploração do pau-brasil apenas no litoral, com a extração do pau-brasil, né? No entanto, com o passar dos anos, os portugueses iniciaram a colonização do Brasil, ocupando primeiro o litoral e depois o seu interior. E aí, quando os portugueses começaram a entrar, né, mais no Brasil, a entrar mais no interior mesmo, ele começou também a explorar essa madeira que estava lá. E aí no livro de vocês podem observar a Mata Atlântica em 1500 e em 2004, há esse contraste, tá? Esse verdinho claro vai indicar o tamanho da floresta da Mata Atlântica na chegada dos portugueses. Olha só o tanto de floresta que existia. Esse verde mais claro foi o que restou, isso do ano de 2014, tá? No ano de 2014, esse verde é indicado o que restou dessa floresta. Observem como é pouco, como era grande a nossa floresta e como ela foi diminuindo a partir dessa exploração, tá? Que nós não ganhamos, nós perdemos. Certo? Os nossos antepassados indígenas eram explorados, eram escravizados, eram humilhados, como também os nossos recursos, os nossos recursos eram extraídos e levados para um outro país, produzindo riqueza para eles. Tá? Certo? A partir com a colonização portuguesa, teve início um longo processo de transformação das paisagens brasileiras. A região da Mata Atlântica, por exemplo, foi uma das mais afetadas. Depois disso, houve uma questão chamada capitanias hereditárias, ainda na 244, tá? O que eram as capitanias hereditárias? O que foram as capitanias hereditárias, na verdade? Então, para impulsionar a colonização, em 1534, a coroa portuguesa ela dividiu o nosso país, né, o território brasileiro, em 15 lotes, tá? E aí, essa divisão era chamada de capitanias hereditárias.
Esses lotes, eles foram entregues a nobres, a alguns dos nobres, certo? E a comerciantes portugueses, conhecidos como donatários. Os nobres e os comerciantes portugueses eram os responsáveis por esses 15 lotes. E esses donos eram chamados de donatários, tá? Eles assumiram a tarefa de povoar o território e fazê-lo produzir. Então, a partir dessa divisão das capitanias hereditárias, houve esse povoamento, houve uma produção em fazer esses territórios crescerem. Tá? Não só em pessoas, em população, mas economicamente, certo? Isso a partir por volta de 1534. Mais à frente, na página 243, nós temos, aliás, 245, tem uma atividade para vocês, tá? Mas aí eu vou passar daqui a pouco. Quais são as páginas das atividades? Mas na 246 nós temos as terras indígenas. O que são essas terras indígenas? Tá? Quando os portugueses ocuparam as terras do território brasileiro, aqui já habitavam os nossos indígenas, os nossos antepassados indígenas, certo? Então, dá-se a entender o quê? Que atualmente, parte do nosso território brasileiro ele pertence a quem de direito? A esses povos. Muito bem. A maioria desses povos indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil não era uma terra sem dono. Ela não estava vazia, ela estava sem pessoas. Existiam pessoas aqui, os indígenas. Então, a partir do que aconteceu, né, ao longo da história, é de direito que boa parte desse território seja entregue, pertence a esses povos indígenas, certo? Então, até hoje há uma certa divergência, uma certa briga quanto a isso. Tem muitas questões que envolvem isso. Para dar o que é direito dos indígenas, porque aí também existem muitos que se acham dono, como, por exemplo, os fazendeiros, os produtores rurais, que também precisam dessas terras para, né, como o nome já diz, produzirem. Lavouras, gados, né, produção de lavouras, produção de gados, aí entra a agricultura, aí entra a pecuária. Então, há todo esse contexto também a ser levado em conta, tá? Na 246 tem um exemplo aí para vocês desse mapa das terras indígenas em 2014, tá? Em lilás nós podemos ver cada pintura dessa daí indica o que está acontecendo a respeito dessas terras. O que está em lilás indica que essas terras estão em estudo, certo? Para ser entregue, o que vai ser entregue, como é que vai ficar, certo? Em verde estão as terras que estão demarcadas, as que pertencem aos indígenas. Nós podemos ver uma grande parte, uma boa parte em especial lá na Amazônia, no norte do Brasil, tá? Roraima, Amazônia, a gente vê bastante também no Pará, tá? Não que não exista também aqui no nosso Maranhão, observem como tem bastante aí no nosso Maranhão e os demais estados, mas especialmente os estados pertencentes ao norte, tá? Em laranja nós temos a questão da demarcação e homologação que está acontecendo, tá? E esse círculozinho, esse círculo rosa, são áreas de escala pequena, tá? A gente pode observar que são bem menores, certo? E aí dá pra gente ver quais são as que pertencem ao nosso Maranhão. Como é que está esse processo nas nossas terras, das terras indígenas do nosso Maranhão. Nós temos tanto as que estão em estudo, nós temos as demarcadas e nós temos em demarcação e homologação, tá? Mas a seguinte, na página 247, nós temos indígenas lutando por suas terras, o que é normal que aconteça, uma vez que foi entendido mais lá atrás, por nós, que ela pertence, essas terras de direito pertencem aos povos indígenas.
E eles lutam até hoje por essas terras, o que é correto, o que eles não estão errados em fazer, certo? E é importante que nós também venhamos reconhecer que boa parte dessas terras pertencem a eles, certo? Nós venhamos colocar na nossa consciência que quando os portugueses chegaram aqui, já existiam esses povos, já existiam os indígenas. Então, dá-se a entender que boa parte desse território pertence a esses povos, ok? E aí vocês têm um exemplo de alguns movimentos na figura A e na figura B. E lá embaixo, na figura B, nós temos o acampamento livre, que foram alguns grupos indígenas, eles têm utilizado novas tecnologias para a organização do movimento dessas terras. E aí a gente pode ver aí, um site, certo? E agora eu vou deixar para vocês duas atividades referentes à nossa aula. A atividade que está na página 245 e na página 248. Atividade da página 245 e 248. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.